cumprimento do Papá do Senhor Jesus. Nessa manhã, vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus com todos aqueles que tiverem ouvido para ouvir a palavra de Deus. O Senhor, na sua palavra, em diferentes oportunidades, fez parábolas e comparações para explicar o reino de Deus. Em outra oportunidade, para também comparar a vida do homem com as plantas, com as árvores. O Senhor fez assim para poder esclarecer mais ao homem e à mulher como é comparado a vida do homem. Uma planta que tem vida também. Uma oportunidade, a palavra nos relata que Deus compara a vida do homem, a trajetória do homem aqui na terra com uma planta. E quando nasce, ela cresce, floresce, até que chega o fim dos dias da planta. E aí nos diz a palavra que quando é chegado o fim, a flor murcha, a planta seca, a flor murcha e cai. Assim é a vida do homem. Tem um período de tempo aqui na terra, no qual nasce, vive, reproduz e depois morre. Assim também, outra oportunidade, através do profeta João Batista, comparava também, falando sobre a árvore. Nós somos comparados com árvore, cada pessoa é comparada com uma árvore. Ele disse assim nos seus discursos, nos seus sermões, que a árvore que não dava um fruto, ela é cortada e lançada no fogo. O Senhor também nos fala na sua palavra que a árvore boa dá bom fruto, porém a árvore má dá mau fruto. Essa parábola que eu quisiera compartilhar aqui nessa manhã se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu estarei lendo já o 36, a explicação da parábola do joio, que diz assim a palavra do Senhor. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra do Senhor. Meditava nessa palavra, na qual podia ver que tudo aquilo que o inimigo das nossas almas planta em meio ao mundo, onde Jesus veio há mais de 2000 anos atrás para semear a boa semente do Evangelho para todos aqueles que estão predestinados para essa tão grande salvação, poder se encontrar um dia com o nosso Senhor nos ares, para serem redimidos desse mundo mau e perverso, pecador, qual o Senhor mesmo disse, essa geração perversa, adúltera e pecadora. O Senhor Jesus, Ele veio e deu o exemplo e anunciou a palavra dele, do Pai, acompanhado de sinais, milagres, prodígios, que o seguiam. Ele curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, paralíticos eram curados, leprosos eram limpos, pelo poder da palavra que saía da boca do Senhor Jesus. E ele deixou esse exemplo para cada um dos seus seguidores continuar fazendo. Ele foi bem claro aqui nessa palavra, explicando sobre a boa semente que é semeada pelo Filho do Homem, pelo Senhor Jesus. O campo que é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então se verá a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Diz Malaquias. Do justo e do ímpio. Então a palavra continua falando que os joios são os filhos do maligno. Sabemos que nesse mundo, a palavra nos diz que quem está atuando é o príncipe desse mundo. O qual é Satanás, o pai da mentira, aquele que engana desde o princípio a humanidade. Mas a boa semente é lançada, é semeada. E o Senhor, em outra parábola, fala a plantação da semente. Uma foi em terra boa, outra foi em terra que estava com espinhos, outra terra estava com pedregais e outra semente caíram meio, estavam pássaros que comeram. Mas a terra boa também é comparada com o coração do homem que abre, se dispõe a ouvir essa palavra e dar crédito. Crer e obedecer a essa palavra. Porque o Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, e nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faça a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é necessário não somente crer, mas também obedecer aquilo que o Pai deseja que façam os seus filhos. É tudo bem claro, o Evangelho é muito simples e claro de se entender e compreender. É que nem os pais, quando dão uma ordem a um filho, algo que é para o seu bem, o pai, a mãe, dá indicação para o seu filho como deve fazer. Se faz de outro jeito, e não é como ele ou ela ensinou, isso pode trazer prejuízo para a vida do seu filho. O filho não sabe mais do que o seu pai, ou do que sua mãe. O pai e a mãe já têm mais experiência na vida e sabem o que é bem e o que é bom para os seus filhos. E não quer que alguém passe dificuldade como pode ter passado o pai e a mãe lá no passado. Então, o pai e a mãe aconselham para o bem, e assim também é o Pai Eterno. Ele quer o bem para os seus filhos, para aqueles que receberam essa palavra, acolheram no coração, entesouraram, guardaram, para poder ser guardado e livrado da morte, porque tem uma morte que é eterna, a qual o Senhor Jesus, quando se ofereceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, venceu essa morte. Ele mesmo disse na sua palavra: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? 54 de 1 Coríntios 15, 54. É quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O Senhor venceu a morte, porque Ele deu o maior exemplo de obediência. Ele obedeceu ao Pai e deixou esse exemplo para nós, de obedecer ao Pai. Ele se fez obediente e obediente até a morte de cruz. Então o Senhor, na sua palavra, está fazendo essa comparação. Sabemos que assim como o trigo e o joio são plantações que são muito similares, são quase idênticas, tem algumas diferenças, já que do trigo é onde se tira o alimento, o grão, para poder fazer a farinha, para poder fazer os alimentos. Já o joio não dá nenhum tipo de produção para a vida do homem, mas é uma erva que é daninha, é uma erva que não serve para nada, mas ela foi plantada em meio ao trigo. Essa palavra, nessa parábola aqui, do trigo e o joio. Vamos ler o capítulo 13, verso 24 de Mateus, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Sabemos que desde o começo da humanidade, Satanás se fez como que um especialista em querer imitar tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou. Tudo aquilo que Deus faz, ele quer imitar também, para se parecer a Deus. Desde o começo da criação, assim como Deus tinha intimidade com Adão e Eva, e dava toda a coordenada, toda a direção como eles deveriam se conduzir no paraíso, inclusive era amigo deles, era a criação de Deus, o homem e a mulher. Então Deus vinha visitá-los todos os dias e conversar com eles e dar toda a orientação, tudo que era bom para eles. Deus abençoe. Ele vinha, conversava com seus filhos e orientava para que eles pudessem aprender também a trabalhar a terra, a cuidar dos animais. Orientou também o que eles poderiam comer e o que não. E ensinava todas essas coisas. Assim também, Satanás, quando foi banido lá do céu, ele quis se apropriar daquilo que é somente de Deus, a majestade, o poder, a sabedoria. E até quis imitar caridade, a bondade de Deus, mas sabemos que ele não tem nada de bom. A palavra já nos diz que ele é maligno. A palavra também nos diz em João capítulo 8, verso 44, que ele é pai da mentira. Então tudo que ele faz é enganar, mentir ao homem, iludir. Veio, conversou Eva. Falou um par de meias verdades e torceu a palavra de Deus e ele acreditou. E foi vencida pelo mal. Pecou. Por consequência, fez pecar também o seu esposo. Eles já eram uma só carne. Adão não vigiou e deu ouvido à mulher. Pecaram os dois. E assim foram expulsos do jardim do Éden. Isso tudo nos deixa um exemplo
aquilo que Deus é capaz de fazer com aquele que desobedece a sua lei divina, aquele que desobedece as ordens de Deus. Porque uma vez que a gente aceita ser de um Senhor que é Jesus Cristo, é Ele que começa a mandar em nós, é Ele que começa a dar as ordens, passa a ser Ele o Senhor da nossa vida. Então já não fazemos mais o que queríamos antes, já não falamos mais como falávamos lá no passado, no mundo, já não nos conduzimos mais conforme a nossa própria vontade, nossos desejos carnais, a nossos pensamentos maus. Ele que passa pelo novo nascimento, aquele que verdadeiramente passou pelo processo de regeneração através do Espírito Santo de Deus, seus pensamentos já vão direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo. Passamos a pensar em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que vem de Deus. Se antigamente pensávamos ou maquinávamos como sacar proveito de uma situação ou de alguma pessoa, agora não. Agora temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Já não somos mais conduzidos pelo pai da mentira. Mas Deus, na sua palavra, nos diz que no tempo do fim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem e que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes que tiveram prazer na iniquidade. A palavra nos diz que já o espírito do erro está nesse mundo, está operando, mas há de se manifestar o anticristo, que é também aquele que imita, vai imitar e vai se querer colocar no lugar, na posição de Deus, e vai efetuar toda classe de operação, como diz aqui na sua palavra, prodígios de mentira. E muitos vão dar crédito, crerão
porque não receberam o amor da verdade. Jesus já fez tudo. Ele deixou tudo escrito na sua santa palavra para o homem não se desviar do caminho dele, para ele não se perder no meio da caminhada, para ele não ser como essa semente que foi engolida, foi comida pelos pássaros. Satanás é aquele que veio para roubar, matar e destruir. E ele é quem vem e rouba, hurta a palavra do coração do homem para que ele se perca. Não siga a verdade, mas prossiga a mentira. E o que é a mentira? É tudo aquilo que está fora dessa palavra da verdade. Como eu sei que essa palavra é a verdade? Porque eu vejo pela profecia que tudo aquilo que se profetizou há muitos anos atrás vem se cumprindo. Porque Deus sabia o que havia de acontecer no tempo do fim. Por isso Ele deixou todos esses ensinamentos e falou muito sobre a apostasia que iria haver nesse último tempo do fim, o abandono da fé,